Bom, vou fazer umas questões de direitos e garantias fundamentais, tá dentro do assunto de direito constitucional. Aqui o intuito é revisar a matéria e estar sempre em contato com questões da banca. A primeira questão aí vai ser uma questão do ano de 2013, para a prova da Polícia Rodoviária Federal, Banca CESP e Sebrasp. Essa questão ela foi abordada durante o curso de formação. Essa apostila é uma apostila do Alfacom, uma apostila de questões, 5.000 questões comentadas. Está um pouco desatualizada, mas a gente vai fazendo. Como aqui tem um esquema de questão em cima e logo embaixo já tem um gabarito, eu venho sempre colocando marca-texto, resolvo a questão e depois eu desço o marca-texto para saber se eu acertei ou se eu errei. Bora! Julgue o item a seguir, relativo aos direitos humanos. A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na Constituição deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Eu vou considerar essa questão como certa. Existe um artigo dentro da Constituição Federal que diz que todo indivíduo, mesmo que não residente no país, no caso no Brasil, mas que esteja passando por aqui, seja turismo, a trabalho ou por qualquer outro motivo, tem o direito de, como qualquer outro cidadão, né, direitos fundamentais de respeito à sua integridade física, moral e dentre outros direitos aí que são a base. Isso se dá pela primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Agora vamos começar o esquema aqui. Gabarito correto, tá vendo? Artigo 5º da Constituição Federal estabelece a titularidade dos direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. A jurisprudência e a doutrina demandam uma interpretação extensiva para abarcar qualquer pessoa humana em face da prevalência dos direitos. Ou seja, mesmo que a pessoa não seja residente aqui do Brasil, mesmo que não seja um cidadão, essa pessoa tem o direito aí, os direitos humanos, os direitos fundamentais dela resguardados. Questão agora de 2013. Agente de polícia. Polícia Federal, Polícia Civil no caso. Está na opção correta. Em caso de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Está correto. A dignidade da pessoa humana é considerada um valor constitucional supremo, sendo o fundamento da República. Serve como fundamento para a criação de novos direitos, auxilia na interpretação adequada das características de um determinado direito, cria limites de atuação do Estado e fundamenta o juízo e ponderação entre os direitos colidentes. Mais uma questão da CESP, nesse caso múltipla escolha, para o cargo de agente penitenciário. Atualmente polícia penal, né? Inclusive é o cargo que eu exerço, em Minas Gerais. O direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito e expressão de uma ideia-força, consoante da decisão do STF, deriva do princípio da. Bom, na minha opinião, isso se deriva do princípio da dignidade da pessoa humana. Tá meio ruim de marcar, o livro tá deitado. Então, pra mim, a resposta é a letra D. É isso mesmo. Essas questões são bem tranquilas, né? É por isso que a gente tem que ficar esperto, sempre estar revendo, porque por essa questão ser tranquila, muitas pessoas acertam. Então, se cai uma questão assim na prova, a gente não pode errar. A gente tem que estar bem esperto em relação a isso. Aqui agora é uma questão sobre as dimensões ou gerações dos direitos humanos. É a questão da mesma prova. Vamos lá, o direito de segunda geração se refere aos direitos civis e políticos, compreendendo o direito de liberdade, englobando as liberdades clássicas. Vamos lá, pessoal. A respeito das gerações de direitos humanos, a gente tem umas 5 gerações aí, né? As 3 primeiras são mais fortes. A primeira geração, deixa eu colocar aqui.
Essas gerações de direitos humanos, elas estão intimamente ligadas àquele slogan da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos. Os direitos os de segunda geração são os direitos coletivos, difusos e coletivos. Na verdade, esses são os direitos de terceira geração. E os direitos de segunda geração são aqueles direitos de direito ao trabalho, direito à igualdade. Acaba sendo um pouco de direito coletivo também, né? São os direitos de pretensão igualitária. Então a gente tem direito de segunda geração, refere-se aos direitos civis e políticos, porque a letra A está errada. Os direitos de quinta geração consistem na possibilidade de participação na formação da vontade do Estado, retratando os direitos de democracia e informação. Na minha opinião, isso daqui está errado, porque participação na formação da vontade do Estado, isso seria mais um direito de primeira geração, porque é um direito político, né? Do Estado democrático, de direito de você eleger e ser elegível. Então, na minha opinião, a letra B também está errada. Vamos ver. Os direitos de quarta geração de dimensão se caracterizam por condensar os direitos de liberdade, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Está errado. Esses aqui são os de segunda geração. Os direitos de terceira dimensão ou geração consubstanciam como titularidade a coletividade, consagrando o princípio da solidariedade, incluindo o direito de paz, desenvolvimento e meio ambiente equilibrado. Quando eu falo de meio ambiente equilibrado, eu me lembro da quarta geração de direitos, mas vamos aguardar. Eu acho que é essa D. Os direitos de primeira geração de dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos e sociais e culturais. Isso assim, o princípio da igualdade, não. Esse aqui é de segunda geração. Gabarito é letra D, na minha opinião. Beleza, gabarito letra D, é isso mesmo. Está na alternativa correta. Quarta geração de direitos é marcada pelos avanços sociais. Negativo. As liberdades políticas e civis marcam a segunda geração. Negativo. Aqui é a primeira geração, né? A terceira geração de direitos constitui direitos de igualdade. Errado. Direito de igualdade é a segunda geração. Direito de fraternidade, como progresso e paz, são elementos do direito de primeira geração. Errado. Primeira geração são os direitos políticos. A quarta geração de direitos é ligada aos direitos tecnológicos, como o direito à informação. Eu acho que a letra E que está correta. Isso mesmo, letra E. Com relação aos direitos fundamentais, julgo o item. Os direitos fundamentais derivam da garantia de igualdade e liberdade. Na minha opinião, está correto. Banca CESP, concurso para o TCRJ, analista de controle externo 2021. Na minha opinião, está correto. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles estão muito ligados à liberdade e também à igualdade. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos. Direitos fundamentais absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si. Essa questão está errada. Não brinca, tá certo. Por relatividade, entende-se que não há direito absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais. No caso concreto, os direitos estão sujeitos à ponderação, sendo que um irá prevalecer sobre o outro em situações específicas. O direito à vida, um dos mais importantes bens jurídicos da sociedade, não é absoluto. Falamos de relativização, por exemplo, no caso previsto constitucionalmente de guerra declarada. Não só isso também, né? Mas a questão da legítima defesa é um caso que traz essa relativização. O direito à vida é um direito teoricamente absoluto, né? Aliás, não é absoluto, mas é um direito juridicamente muito importante a ser tutelado e pode ser relativizado o direito à vida
a depender do contexto. De fato, eu caí na pegadinha dessa questão. Questão da banca CESP, MPE, analista ministerial. Nem sabia que existia esse cargo. Acerca dos direitos e garantias. Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito da pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas de observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna. Então, o direito individual, de fato, é um direito negativo. Por quê? O direito negativo garante que o Estado não vai interferir na vida privada do cidadão. E o direito social, de fato, é uma liberdade positiva, porque além do indivíduo ser livre, o Estado tem que proporcionar boas condições para uma qualidade de vida, né? Então tem que proporcionar segurança, educação, lazer, saúde. Então tá correto. Determinado cidadão norte-americano, em férias em Brasília, cometeu o crime de homicídio. Ao fugir da cena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava, hospedado desde que chegou no Brasil. 5 minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo. Considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. Por não ser residente no Brasil, o referido cidadão norte-americano não poderá suscitar a nulidade do julgamento por ofensa ao devido processo legal, direito fundamental previsto no artigo 5º. Tá errado. Por mais que ele não seja residente no país, né, aqui no Brasil, por mais que ele seja cidadão norte-americano, os direitos se aplicam a ele também, tá? Os direitos dele, né? E no caso, devido ao processo legal, ele deve ser respeitado. Beleza? Então, nesse caso, a prisão ali, no caso, ela acho que foi ilegal porque não ocorreu de fato a prisão em flagrante. Ele era só um suspeito, ele já tinha saído do flagrante, mesmo assim a polícia adentrou o quarto de hotel dele e entrou para prendê-lo. Então ele pode sim suscitar a nulidade da prisão em virtude da fraude, né, em relação ao devido processo legal. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Errado. Os direitos fundamentais eles vão abraçar a todos. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre cidadãos e o poder político. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre os cidadãos e o poder público. Está correto. Acerca dos direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item. Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Eficácia horizontal, né? Particular com particular. Vertical. Estado particular. A gente está falando de uma entidade privada com poder social. Nesse caso, na minha opinião, é possível a aplicação da teoria de eficácia horizontal, porque uma entidade privada, ela não se encaixa como um grau de superioridade nesse sentido. Eu acho que está certo, mas não tenho certeza. Tá certinho. Eficácia horizontal diz respeito às relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.
A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável nas relações entre particulares. O princípio da dignidade humana pode ser considerado um superprincípio. Ele rege os direitos humanos, no âmbito tanto do direito internacional quanto do direito interno, com a positivação dos direitos humanos em cada nação. Princípio da dignidade humana. Está correto. No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item. Os direitos são criados em conformidade com determinado contexto histórico e se tornam fundamentais quando constitucionalizados. Acho que está errado. O direito ele não se torna fundamental só quando ele é constitucionalizado. Vamos ver. Estava certo. É verdade, é porque os direitos humanos, aliás, os direitos fundamentais, eles estão abarcados no âmbito interno. Ou seja, no país. Constituição que vai dar vida a isso aqui. Já os direitos humanos, eles estão no âmbito externo. No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item. Todo ser humano detém direitos fundamentais, independente de raça, credo, nacionalidade ou convicção política. Certinho. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Sim, são irrenunciáveis. Não é possível se dispor dos seus direitos fundamentais, mesmo que você queira. Os direitos fundamentais são imprescritíveis, correto. Eles não se perdem no tempo. O rol de direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 88 é taxativo. Isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Está errado. Ele, de fato, tem um rol de direitos que são abarcados lá, mas não é limitado a isso. Olha, essa questão caiu na prova da PRF durante o curso de formação, no ano de 2015. A Constituição Federal apresenta um rol taxativo de direitos e garantias, razão pela qual somente tem estrutura de direitos fundamentais aqueles que constem expressamente em texto constitucional. Está errado. Essas questões sobre direitos humanos, elas são muito importantes. A PRF tem discutido muito acerca desses assuntos, então é muito possível que isso venha a cair nas próximas provas. As instituições policiais, de um modo geral, elas estão muito preocupadas com esse assunto, em virtude de vários acontecimentos que têm passado por aí, não só na PRF, mas em outras instituições também. Esse é um assunto que eu acho muito importante de estar bem afiado para a prova. Eu mesmo errei algumas questões aqui, errei 2 questões já. Então é sempre bom estar sempre observando. Por mais que eu estude isso aqui há muito tempo, porque eu estudei para o meu concurso da penal também, eu ainda erro algumas questões. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de tal forma que se lhe desnature a essência. Na minha opinião, está certo. Como a gente viu na questão ali atrás que eu errei, né? O direito ele não é absoluto. Com relação aos direitos e às garantias individuais, julgue o item. Status positivo dos direitos fundamentais identifica a possibilidade de que o indivíduo possa influenciar a vontade estatal. Na minha opinião, está correto. Na verdade, eu acho que eu confundi com status ativo. Status positivo, o indivíduo ele recebe do Estado assistência, auxílio, serviços. E já no status ativo, o cidadão ele escolhe. Ele pode votar, ele pode participar da criação de leis, de propostas. Confundir os conceitos.
Com relação aos direitos e às garantias individuais, julgue o item. Na colisão entre direitos fundamentais, deve sempre preponderar aquele que ostentar entre eles maior hierarquia. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Bom, por hoje é isso. Eu acho que eu resolvi... Deixa eu ver. 27 questões. Foi uma boa para poder revisar. Dessas 27 eu errei 3 questões. Então de acertos, tivemos 24, né? E erros tivemos 3. Acho que é isso, 27 questões. Número bom, mas poderia ter sido melhor, visto que eu estudo essa matéria desde 2021. Direitos humanos é básico, né, pessoal? Bom, mas é isso daí. Valeu.